Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a nossa vitória sobre o mundo, caros fiéis. A única vitória que nos é garantida sempre pela providência. Dentre tantos combates que um católico deve enfrentar em sua vida, e dentre tantos combates que a Igreja terá que enfrentar ao longo da história até o fim do mundo, a única vitória garantida por Deus em todo e qualquer combate é a vitória da fé. Por isso devemos compreender bem o que é a vitória da fé, ou seja, de que modo a fé é vitoriosa mesmo quando os inimigos da Igreja parecem prevalecer e a fé parece perecer. A vitória da fé, caros fiéis, não consiste no bom êxito diante de uma adversidade. A vitória da fé não consiste no triunfo sobre o inimigo mortal. Em suma, a vitória da fé não se encontra em nada exterior, porque a vitória da fé consiste simplesmente na impossibilidade de uma alma ser separada de Deus pelas tentações, pelas adversidades, pelos ataques que o demônio, o mundo e a carne lançarem contra essa alma. Como diz São Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude, isto é, pelo poder daquele que nos amou. Portanto, caros fiéis, se a providência permite que os inimigos da nossa salvação nos façam mal, é porque a providência se serve dos nossos padecimentos, das nossas adversidades, das nossas tentações, em suma, de todo o mal que nos ocorre, a fim de que a fé triunfe em nossos corações por uma adesão incondicional da nossa vontade à vontade de Deus, apesar de tudo o que nos ocorre contra essa adesão. De fato, a nossa santificação consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Porque como Deus nos ama mais do que somos capazes de nos amar a nós mesmos, como Deus nos ama com um amor de eternidade, então precisamos ter fé, caros fiéis. Precisamos de uma grande e inabalável fé, de que mesmo o mal que nos ocorre está ordenado, está a serviço da nossa santificação. Por essa razão, a vitória da fé se serve não apenas dos triunfos, dos êxitos, dos sucessos. Por exemplo, quando uma alma supera uma adversidade, ou quando a Igreja triunfa sobre os seus inimigos. A vitória da fé também se serve de fracassos e derrotas,
para que permaneçamos unidos a Deus até o fim, apesar de tudo. A exemplo de nosso Senhor, que mesmo em extrema desolação na cruz, ao final entregou ao Pai o seu Espírito, num ato de inteiro abandono de sua vida à vontade de Deus. De fato, não convém que sejamos participantes da ressurreição de nosso Senhor sem participarmos também da sua paixão. O que significa que cada um de nós deverá sofrer padecimentos nessa vida, a fim de configurar-se em cada um desses padecimentos à paixão de Jesus Cristo e alcançar a vitória da fé, que é a coroa da glória. Nisso consiste a vitória da fé, a nossa participação à vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, o demônio, o mundo e a carne, pois nada é capaz de separar-nos do amor de Deus. A consequência dessa verdade divina, caros fiéis, é que um católico nunca deve se abalar diante das crises que a Igreja atravessa. A vitória da Igreja não está e nunca estará em jogo. A vitória da Igreja está garantida desde sempre pela ressurreição de nosso Senhor. Mas a vitória da Igreja reside propriamente na vitória da fé. Ou seja, se a Igreja será vítima de perseguições, ou se irá triunfar sobre seus perseguidores, o que a providência nos garante sempre é a vitória da fé, ainda que permita aos inimigos da Igreja um aparente e temporário sucesso contra os filhos de Deus. Por esse motivo, um católico deve sempre guardar a serenidade diante das crises e perseguições pelas quais a Igreja atravessa, porque todas elas foram previstas pela providência para o bem dos eleitos. Como ensina São Paulo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. A providência precisa permitir as tribulações e as perseguições contra os filhos da Igreja, para que permaneça sempre vivo o nosso desejo pela Jerusalém celeste. Para que permaneça sempre vivo o nosso desejo pela Jerusalém celeste, para que não nos apeguemos aos triunfos e vitórias temporais da cristandade, ou então à prosperidade e tranquilidade da própria vida. A fé nos move a desejar mais a visão da glória que nos é prometida na eternidade do que todos os triunfos neste mundo. Como diz São Paulo, sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, isto é, o nosso corpo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste. As tribulações, as perseguições e todo o mal que nos ocorre, caros fiéis, tem por efeito fazer-nos suspirar pelo céu, onde triunfa a paz definitiva, onde reina a vitória definitiva que Jesus Cristo conquistou para os seus eleitos. Nesse sentido, as tentações do demônio durante nossas tribulações ou durante as perseguições que a Igreja sofre em tempos de crise,
As tentações do demônio costumam se concentrar em retirar a serenidade e a alegria espiritual da nossa alma para imergi-la num estado de angústia, de inquietação e de agitação diante do sofrimento. E isso nos foi advertido por nosso Senhor, pois lemos no Evangelho: ante o progresso crescente da iniquidade, no fim dos tempos, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, caros fiéis, faz parte da ação do demônio no fim dos tempos seduzir as almas com meios inadequados, com meios ineficazes para se guardar a fé. Pois enquanto a salvação está prometida àquele que perseverar até o fim, o católico iludido, ao invés de pedir a graça da perseverança, o católico iludido pretende se subtrair aos sofrimentos previstos pela providência. O católico iludido se julga em condições de reverter e de evitar as tribulações que foram prometidas por nosso Senhor à sua igreja no fim dos tempos. Donde a profecia do Evangelho dizer que a caridade de muitos esfriará, porque aqueles que pretendem não sofrer os sofrimentos que a providência reservou para o fim dos tempos, amam mais essa vida do que a vida futura, amam mais este mundo do que a Jerusalém celeste. E de que modo o demônio ilude os católicos para que não se santifiquem durante as tribulações? De que modo o demônio ilude os católicos para que se importem tão somente com o bem do próprio corpo ou com o triunfo da igreja nesse mundo e assim não se sirvam das tribulações para a própria santificação? O primeiro sinal de ilusão, ainda que raro, consiste na preocupação excessiva com a própria subsistência. Alguns se inquietam demasiadamente com crises financeiras, com crises de produção e de abastecimento dos mantimentos, com falta de alimentos ou de água, e julgando que devem estar muito bem preparados para quando o mundo for castigado com a fome, procuram acumular mantimentos para o fim dos tempos. Uma tal preocupação contém diversos defeitos. No mesmo lugar do Evangelho em que nosso Senhor profetiza a fome, Ele profetiza também desgraças, perseguições, e que alguns terão que fugir, enquanto outros deverão permanecer onde estão. Ou seja, quem se prepara contra a fome não sabe sequer se poderá usufruir daquilo que acumulou, porque poderá ser vítima das desgraças, das perseguições, ou então estará entre aqueles que deverão fugir para preservar a própria vida. Além disso, o mesmo Evangelho, que inclui a fome como um dos sinais para o fim dos tempos, diz também que tudo isso será apenas o início das dores. Ou seja, não sabemos quando exatamente isso ocorrerá, e sequer até quando isso durará. O tempo exato e a duração de cada um desses sinais faz parte do segredo da providência, motivo pelo qual o sentido da profecia é suscitar a perseverança
nos filhos de Deus, pois nosso Senhor não promete que os eleitos não sofrerão as tribulações do fim dos tempos. Promete, porém, que quem perseverar será salvo. Tudo isso vai contra o espírito do Evangelho, porque Jesus Cristo assim disse: não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Contrariamente aos pagãos, os filhos de Deus não se preocupam com aquelas coisas que não dependem de suas forças, porque creem no amor de Deus e creem em sua providência, que não abandona os filhos durante as tribulações. Ademais, não é próprio do espírito do Evangelho a acumulação dos bens materiais, e sim a distribuição aos pobres daquilo que é supérfluo, daquilo que é desnecessário. Porque conforme ensinam os santos, quem é generoso para com os pobres torna-se credor de Deus. Muito atrai as bênçãos de Deus compadecer-se de quem não tem nada ou quase nada. Em compensação, quem acumula bens materiais em preparação de uma tribulação, cujo tempo exato e a duração nos são desconhecidos, não se funda no espírito do Evangelho. Em seguida, outro sinal de ilusão, caros fiéis, consiste na leitura frenética de notícias ou no estudo desordenado de profecias. Uns temem as conspirações e por isso gastam um tempo excessivo para conhecer todos os meandros da agenda do governo global. Outros temem as desgraças do fim dos tempos, assim como o próprio Anticristo, e por isso se inquietam demasiadamente com a leitura de todo tipo de profecia, sem usar da devida prudência para distinguir as autênticas das falsas, e a primazia da revelação pública sobre as revelações privadas. Em ambos os casos, há um esquecimento notório dos deveres do presente para procurar conhecer os eventos do futuro e as ações dos outros. Em outras palavras, enquanto alguns se preocupam com o que os outros farão no futuro e o que irá nos acontecer no futuro, perde-se de vista a urgência de progredir na caridade hoje, de aproveitar o hoje para progredir na caridade. Isso também vai contra o espírito do Evangelho, porque Jesus Cristo disse: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Se viveremos até amanhã, se veremos um governo anticristão, ou se seremos subjugados pelo anticristo, não sabemos. E não importa tanto saber, pois como escreve tão sabiamente Santa Teresinha em uma poesia, minha vida é um instante, um rápido segundo. Só tenho para amar-te, ó meu Deus, neste mundo, o momento presente. Se perdermos o bom uso do momento presente, se perdermos o nosso hoje para progredir na caridade, do que nos vale conhecer a respeito de um futuro que não sabemos se viveremos? Na verdade, nossa desgraça futura depende muito mais de nós
do que do fim dos tempos ou do anticristo. Porque não existe desgraça maior do que não amar a Deus e assim desperdiçar a graça presente, a graça que nos é dada hoje. Por fim, outro sinal de ilusão, caros fiéis, é a confiança depositada em personagens políticos ou intelectuais, como se eles pudessem impedir de alguma forma as tribulações profetizadas por nosso Senhor para o fim dos tempos. Por isso, quando Jesus Cristo trata do fim dos tempos, ele também diz: irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Não há sinal mais claro para identificar um falso profeta do que o lugar que ele dá à vida interior. Porque quem pretende remover das instituições públicas os inimigos da lei natural e os inimigos da lei de Deus, mas não conduz as almas à vida interior, não venceu inimigo nenhum. Pois o fim da igreja não é triunfar definitivamente sobre essa terra. O fim da igreja é conduzir-nos a Jerusalém celeste. A igreja não precisa de apóstolos ou de profetas que lutem unicamente contra inimigos externos. Porque, como ensina São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Essas três ilusões, caros fiéis, a preocupação excessiva com a subsistência, a preocupação excessiva com os eventos naturais ou políticos futuros e a confiança excessiva em autoridades humanas, políticos ou intelectuais, essas três ilusões são aspectos diferentes da mesma tentação. A tentação de remover a primazia da vida interior, a primazia da santificação, para substituí-la por qualquer migalha deste mundo. Nossa vitória, caros fiéis, não consiste em remover os sofrimentos, as tribulações e todos os males que a providência permite para a purificação e santificação dos eleitos. Nossa vitória, a vitória da fé, consiste em perseverar na adesão incondicional da nossa vontade à vontade de Deus, apesar de todos os sofrimentos que essa vontade possa nos custar. Por isso, quando nosso Senhor diz: mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Saibamos bem, não existe meio mais seguro de guardar a fé em tempos de crise do que procurar de toda a alma o progresso na caridade. Porque o que nos salva, caros fiéis, o que nos salva não é o simples conhecimento das verdades de fé. O que nos salva é a fé unida à caridade. Porque somente então é que a fé será viva e, portanto, capaz de produzir a nossa salvação. Somente a fé viva é capaz de produzir a nossa salvação. A fé unida à caridade, ao amor a Deus. E por isso diz São Paulo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque a fé sem a caridade não pode nos salvar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.